atrapalha todo com esse negócio de tecnologia, de rede nova, etc. Então a gente se atrapalhou. Então, primeiro de tudo, bom dia e desculpa pelo nosso atraso. That's all. And then also chi lega gani cheba in the lega the zan da nge se ati ane chi chaba le ya karre in so so samlo de ya ko chi ko yo sonza ane thoma de la ngaro so dili ma shingi moni na kono sam bu shi da ane jeno so nyingi moni na yo ni ver de kono sam bu chi ni nyen ta ba ina so sama le pendo ya wo yumre. Então, primeiro de tudo, antes da gente começar, né, no dia de hoje, é sempre bom a gente setar a nossa boa motivação e tranquilizar um pouco essa nossa mente muito falante, ainda que aí para vocês é de manhã, vocês ainda devem estar num ritmo um pouco mais desacelerado que a gente aqui à tarde, mas é importante a gente tranquilizar a nossa mente para conseguir ouvir direito, igualzinho a gente também aqui, ainda que a gente vai falar, é importante a gente setar uma boa motivação, firmar uma boa motivação antes de começar a falar. Ya. Ta ngaro so joji tsu no de karre zi di kana ta msi kibo mi sambo zia ta di ta lo lo chi ge joji de ta mi sambo de msi kibo zia de yong che ba le ya thalom gar te go gres ta di ji thalom go. Então, que a gente, este ano a gente se dedicou, né, basicamente concluindo o ano, falta só mais 1 ou 2 meses para concluir este ano. Então, essas aulas, né, de encontros, esses encontros que a gente está tendo com vocês ali, cada segundo domingo do mês, falando sobre valores, né, os valores humanos, valores pessoais, como gerar uma vida significativa e contente através da valorização nossa, né? Então, por que a gente está falando isso? Porque é um método, é um modo, é uma técnica. Se a gente consegue cultivar os melhores valores no nosso dia a dia, a gente naturalmente consegue ter uma vida muito mais significativa. E como é que a gente consegue explicar melhor essas técnicas? Ya. Ta msi kibo zia de yong che ba le ya zu gar che go re zi so mi ya po mi sambo chi che go re. Então, primeiro de tudo, é importante saber, para a gente ter uma vida contente, feliz, é importante a gente cultivar o fato de sermos boa pessoa. Mi sambo zia de ma che wa ina zambuli le ya mi ke wa la ni zambuli le ya nyongda song ke do chi cha so ma ina ta ya go chuni yo re. E se a gente não cultivar esse hábito de ser uma boa pessoa, a partir do momento que a gente nasce até a gente sair dessa vida, a gente, na realidade, a gente só incrementa nos problemas deste planeta. Dur di ja wa ina ngaro so chi sem ja janda le ya phen kan to to ka sin mi phen ma to na ya anova ma chi ki chi mi bar da che go da ha ji ki chi mu re. Extremamente importante a gente dedicar cada segundo, cada momento dessa vida a ajudar o quanto mais o próximo. E se a gente não conseguir ajudar ativamente o próximo, ao menos a gente não atrapalha, não prejudica a outra pessoa. Ta dini chi yong che ba la ka zang mo le ya na ba so le ka ri shi yo re zi na ane la ba sung ko le ya na tsirim ji la ba dini ji la ba shirab ji la ba tu so chi nyam le na sam lo kan ri chi dang te sam lo dang na phen do ka ri yo ba dini ko le ya ane di ji chi shu zin ba re. Por isso que ao longo dos nossos últimos encontros, eu usei da apresentação, apresentei esses valores todos, apresentei através dos textos para falar desses valores dos três treinamentos superiores. Vocês lembram? Que era treinamento na conduta, treinamento na concentração e treinamento na sabedoria. Ya. Dini yin song za da di pari de la nyama ga chen do yin song za na ba su chi che na te so la to na chi ni te zi gum yo ji re pe na tang bo mo le ya ding zi ni gum de le ya nge na ba so le ya ta su chi shu de ka re zi de to ma ni sha shi ko le ya su wu shi ba re te yin song za nga so di ring ka sa ba ba de nga so karma ka shi ge ri na nyam de gum ja te da nyam do oni da ja so chi di ri de sa lo tang sho zi ne chana so la tezi lab ki chini gum ya ya te subu che ane gum ya bi ka le namba so ya ti bari la diwa de yo vai na ni bar de diwa ta na chi. Bom, então, mas a gente foi
ao longo desses últimos encontros, esses 3 treinamentos, certo? Muitos de vocês devem ter aplicado, devem ter praticado esses treinamentos, seja em concentração, conduta ou sabedoria, outros talvez não, ou outros já tenham esquecido. Mas para a gente firmar bem o que a gente aprendeu este ano, eu decidi montar essa aulinha de hoje com uma prática do que a gente estudou até hoje. Então, vamos botar em prática, vamos treinar como meditar. Sobre esses assuntos. Então, agora a gente vai começar hoje eu vou fazer esse treinamento na meditação, como meditar nos assuntos que a gente já viu até o dia de hoje. A gente vai, eu vou orientar um pouquinho o que vocês têm que pensar, como é que vocês têm que pensar, revisando as últimas aulas. E enquanto a gente estiver meditando, depois do final da meditação, eu gostaria muito de ouvir de vocês o que vocês sentiram, o que vocês têm de dúvidas, como é que se distraíram ou não, etc. E hoje vai ser uma aula bem prática mesmo, como botar todas as aulas, as últimas aulas no modus operandi da meditação. 야, 다 동봉을 해서 아니 잠반이샤 다대양 소소가 아니 운종으로 나서다니 어디니지니 아 그마 카시리나 니버도 gomsho 다대야 베뇨토 지마디니 지니마데와제 야 종고야고 지니 어디니지 gomsho. Outra coisa que ele tinha falado antes era, então, dos 3 treinamentos que a gente viu antes, hoje a gente vai falar sobretudo vamos fazer a prática do treinamento em concentração, que dentro, como a gente já falou também, dentro do treinamento da concentração, a principal prática dentro dessas orientações, né, é o treinamento treinamento em concentração unifocalizada ou treinamento de mindfulness. Então, hoje a gente também vai explorar um pouquinho. Mas antes da gente começar, o que a gente vai fazer? Então, tranquilizar essa mente, né? Tranquilizar essa nossa atitude. Então, agora, por favor, vocês todos sentem confortáveis na cadeira, no sofá onde vocês estiverem, com a coluna reta, né? E foquem na respiração. Então, agora a gente vai fazer um minutinho de respiração, de meditação e respiração. Só que só atenção para vocês também não caírem no sono, ou se vocês estiverem com muito sono, muito cansados, de vocês não, em vez de meditar ou descansar, vocês simplesmente dormirem, tá? Só atenção com isso. 야, 다 동봉가르 소소 셈데 데버리들 자니 우야 다다마 우르카르 야무 바다마 당와니 보데라 삼로다니 우랑 삼로다니 데니진 까마카시르나 데아이나. Ok, então agora no próximo minutinho a gente vai focar na respiração. Eu peço a vocês que vocês levem a atenção de vocês aqui, na entrada nas narinas, tá? Na entrada das narinas que vocês têm que focar como é que o ar entra e sai pelas narinas, tá? Então foquem a atenção nisso. Se por eventualmente vocês se distraírem, voltem a concentração nas narinas. Ok, vamos começar, cada um fazendo a sua prática. Presta atenção nessa respiração. Quando vocês estão inspirando, é mais forte do que quando vocês estão expirando. O que é mais forte, o ar entrando ou saindo? Prestem atenção nisso. 나고 예반이 야마 종업지에도 식치한도 나고 요만이 종업지에도 식치한도 tela samsuta. Principalmente observem se o ar entra mais forte pela narina esquerda ou pela narina direita.
yang abate samorindu tramorindu mataya de tramorindu saborindu deyang pe so ya ngondi tramoina tramo de kazo za parte sorbindo loa no de sama tramo shu de sorbindo mundo que ela são no sul. Agora percebam a temperatura do ar que entra pelas narinas de vocês. É mais frio o ar quando entra do que quando sai? Sim ou não? Se for mais frio quando entra, vocês conseguem perceber o frio do ar até chegar no pulmão de vocês ou não? Paro ya ngobata ma tawa nibo de kuba chichu tanga chu chini en tanga ta chona ni chachi te ma chona chona yana dun kini tanga pela sempre. Agora vamos contar cada inspiração e expiração, uma contagem. Então, quem puder contar até 21, ok? Se puderem contar ao menos até 15, ok? No mínimo até 7. Ta soso an samlo de toni soso ni kesi ni ma soso libo de chorkundu ni ma mo chene di to chone ma mo ke kambo parto soso libo ni ma chor cham chena di na chorwa kan ya kesi parto sam ni ma zubo yo soso libo ni ma de chorwa ndu mindu zu de la samlo tan. Agora levem a atenção de vocês para o escaneamento do corpo. Então, comecem a visualizar a cabeça de vocês, o topo da cabeça. Vão escaneando, baixando por toda a face, as orelhas, baixando até a nuca, os ombros, todo o peitoral. Preste atenção em todas as sensações que vocês tiverem. Até a região abdominal, as pernas, os pés. Como vocês estão sentindo? Aí voltem, subam de novo. Como que vocês sentem as pernas, os joelhos, as pernas, coxas, quadril? Tem alguma sensação específica? Subam de novo até escanear o coronário. 라서 넘어서 아니 다 단단가서 지금 되니 곰 장들 집이 럼바 리라스 라우 토니 장들의 지고래 디그 벤도다 가려래즈나 소소 운동다 주부가 내던데 야고지 신바이나 되니 치스 데 디그 제추 답이나 저희나 남이 집이나 다 유메다 바자로 유다메 바자로 되니 뭐뭐 삼로 당하요래 어디서 야고지 하고와라 담보 리가 내던다 Bom, então esse daqui é uma técnica, um modo de aprimorar, de
de afinar um pouco a nossa atenção. A gente usa primeiro da nossa própria respiração, né, depois do nosso próprio corpo, porque é algo que a gente está familiarizado e que a gente consegue ter sensação, consegue perceber de uma maneira direta e fácil. E obviamente que desse modo de primeiro crescer a consciência ou prestar atenção, entender que existe cada uma das partes, cada uma das sensações e como que elas vão mudando, como que elas vão avançando, etc. Dessa mesma forma de perceber e de ver a mudança e depois de checar a informação, é assim mesmo que a gente lá no futuro a gente vai conseguir fazer a mesma meditação, usar a mesma técnica, meditando, seja em impermanência, seja na vaziedade, na falta de existência inerente, etc. Yeah. De 딱 otimismo. gomla torna yoba 아니 곰 tambo tini chani tini maina niperta tambo lilawa tini gomku yure. Se as pessoas começam a meditar, na realidade, pode durar muitos anos nesse processo de início, mas normalmente nesse primeiro estágio, a gente tem que começar a meditar de uma maneira bem fácil, usar objetos fáceis de perceber. E você, Silmara, né? A leitura de nga kare tsorson serna de zata lang taw tuas ine anda no pachimo taw tsorson. 소소고 zubogo 지 초창만은 지 대지 지 어디니 소르톰나 때다가랑 소라진 텔레셈 작samjena digiore. Perfeito. Essa sensação que você sentiu, Silmara, de formigamento, a mera sensação de formigamento é ali que a sua atenção deve se manter, tá? Na sensação de formigamento. Tem alguma outra divisão de experiência ou pergunta sobre o que vocês sentiram? Vão fazendo. Enquanto o Geshe-la vai falando, pode ir fazendo ao mesmo tempo, tá? Abrindo o microfone ou escrito. Tá pergunta mena tanda. Já que não tem pergunta. A gente está falando em tibetano. Que ricarejang. Tá tiring ane ngaso zude karese yang mi sambo yongwi talam deleya zu chesho ji kar yore stigane ta tawa da gumba da kyoba na nambi ge jogo na no tar gum kyo samzin haji ge kichimo chi son de yore. E todas essas técnicas que a gente está aprendendo aqui, vem basicamente dos textos raízes, que se condensam num texto que se chama, o insight, a visão correta, contemplação, meditação e conduta. Tawa da gumba kyoba sini ma dini korim no ma sontan korim jiondga tawa ngona chi gumba ni bachi ani kyoba da tamala sombala sonyumdo yimba ina yang chi rimbe wanda cheba ina kyoba za dambo yongbo ya chi azo chuje ni ji chuke lenyi inare chuke malenyi yimba inare zud kyoba de yaguji yongbo ya chi chade yore. E os textos, quando nos textos se apresenta sempre, tem que começar com a visão correta, depois contemplar e apresenta, né, nos textos, se apresenta primeiro a visão correta, depois a contemplação, a meditação e por fim se apresenta no final a conduta. Mas isso é só um modo de apresentar nos textos, mas o nosso modo de praticar, de botar em prática os ensinamentos dos textos é ao contrário. A gente tem que começar com uma conduta correta no dia a dia, treinar na nossa concentração, treinar numa mente estável e até chegar no entendimento correto da realidade. Tá chuba se digala, su chesho de carre, maru su lunga yasum chuba. Atenda da cholum tenda da songure. Chuba se digala, machu lunga yasum chawa chetanda. Su songure. Bom, então como a gente tem que praticar primeiro, ou botar em prática primeiro a conduta, o que significa a conduta? Uma boa conduta usando as nossas 3 portas, ou seja, uma boa conduta verbal, uma boa conduta mental, dos pensamentos, e uma boa conduta física. Maruzo chirano sozugo samba zambo chivi tawani naki kasha yabo shiyata lugi namjir ten dang la soba. Oto sole yato nda chulama yana chuba asegore.
Uhum. E tudo isso, todas as condutas, servem para quê? Para liderar um modus operandi rotinário melhor. Então, baseado numa conduta correta, então a gente acaba se identificando como sendo uma boa pessoa. Baseado numa conduta incorreta, não virtuosa, então a gente acaba se tornando uma pessoa incorreta. Essa é a minha opinião da minha 아니 지금라 마노비가 링어가 교는 토와이나 남이상보 제가 차우요래. Uhum. E claro que, como eu falei, se todas as nossas, o modo de falar, o modo de pensar e as nossas atitudes corporais, expressões corporais, etc., são positivas, obviamente a gente inspira e se mostra como uma boa pessoa. 다 딘디가 말저 링어가 쪼람 양나 링어가 자와도 상보지 용을 제발해야 자와도 가려 연구 그래서 그런데 야고지 요구래 삼로도 야고지 요구래. E para as nossas condutas, né, as condutas do nosso corpo, palavra e mente, serem positivas, aonde se baseia em quê para ser positiva ou negativa? Se baseia na nossa motivação. 야. 다 딘디가 지금 따가서 따와서야 돼. 주주 삼로 다기 따와서야 돼. 딸금 줘 숨거나니 따와서야 돼. 주 삼로래. 삼로 양따밤 삼로 아니 마노르밤 아니 삼로 젤라 노세메바 삼바삼보 딘디지 요바이나 안 텔레티니 류가 요숨데 아니 Uhum. E se a gente praticar o entendimento correto, ou seja, praticar a terceira etapa, que é o entendimento correto da realidade, com uma mente muito estável, com uma personalidade muito estável, uma firmeza grande, e uma boa conduta, obviamente que isso sim que traz a característica de uma boa pessoa e traz resultados de ser uma boa pessoa, como uma vida muito mais significativa e positiva. E isso, todo o treinamento, a explicação do que é, e o treinamento disso está nesse texto que condensa em visão correta, conduta e contemplação. Com toda a sua união, 야, 너네 따와대 상보지 용발이야. 다 가르 타는 거 되니 삼바 상보지 주고 삼바세야들 조르타 조발라 삼로세야들 기르와 땅으로 제발이야. 타블럼 야슈 가르고 그래. 곰비 타블럼 되니 삼로 기르와 땅 삼로 기르와 되니 류마가 기르와들 레고요 손자 근데 주데 기르와 땅이 타블럼 짜와데 가르즈는 곰세 차그래. E essa visão correta, né, o primeiro ponto, né, a visão correta, o insight, um entendimento correto, o que significa ter um entendimento correto? Significa o entendimento do que é usar o discernimento do correto e do errado. E ao ter o entendimento do que é o correto, o que é o errado, treinar no correto, na corretez da atitude, né, das 3 tipos de atitudes verbais, físicas e mentais. E como que a gente treina? Como a gente treina para a direção do correto? Como a gente tem corretas, puras e genuínas atitudes? Através de um treinamento, através de uma familiarização. E essa familiarização é o segundo pilar, que é o pilar da meditação ou contemplação. Vocês aqui mandaram, muito obrigada. Vocês mandaram o que vocês sentiram na meditação. Então, primeiro teve leve tontura, outro me senti muito bem, a respiração estava mais forte na direita, teve calor, sensações no lado direito e qual a relação com o Vipassana. Da cacheta e relação da associação soljetik, ane tiskurir kosontik, ane shemba, ane tsornampeki puchigleson, shemba, ane yocho peshuk chempodus, yencho ane shempodus, ane chik betsaotsison, ane tagaram yecho, diechora, yecho ni yecho tagaram ane shuk chempo ni tsorso, de yecho. Ane shemba vipassana do hagoe, de chamada vipassana de tam dreva kariri. Deixa eu ver se tem mais um. 다데 지당의 전에 나고 예요도 딘디 식체종 딘디 주주데 아조데라야도 동바레 몰레야 소주고 셈데제 야마 잉만도 제니 잉만도비 탑람데래야
아니 예초도 식체한도 연초도 식체한도 아니 어디 따대고야 양음도 정모래 마도 당대 차버리데 시고야 주고도 가르래지 가나 sembrado yama imundo tablamti chade re. Ah, bom, a intenção, né? A intenção da gente perceber, seja a entrada nas narinas, a temperatura, esquerdo, direito, etc. A intenção da gente ter essas respostas, na realidade, não é para saber exatamente em qual lado se sentiu mais ou não. Mas isso é extremamente importante vocês saberem para aplicarem no dia a dia de vocês, né, na prática de vocês. O grande ponto dessas perguntas que vocês têm que se fazer no dia a dia vocês estão usando dessa técnica para meio que enganar a mente de vocês, que eventualmente pode ser que já esteja distraída, e trazer de volta para o objeto de meditação que vocês tinham se destinado no começo. Então, aonde vocês sentem melhor? À esquerda ou à direita? Está mais forte na entrada ou na saída? Tudo isso é uma técnica para vocês trazerem a mente de volta de uma potencial distração para o objeto de meditação. Tanto so shane dan dewa kare yobate tu kare sidi kana ya dindi li lau tola ya li lau tola ya dindi so so jandar de chewain sem da hajing dindi tempo chadu res sem da tempo yabo ji chawala teni so dingin yana jame zate duftu yore. E qual a relação com a técnica que você perguntou, né? Seja como Vipassana e tal. Primeiro de tudo, qual é a relação com o Shamatha? Shamatha nada mais é do que o treinamento numa mente completamente estável, que é a calma mental, ou Shamatha, né, que é o nome da mente que a gente vai alcançar lá no final. Essa mente, quando ela está completamente estável, completamente firme no objeto de meditação, ou seja, no assunto que a gente decidiu perceber, quando ela está completamente estável, antes dela estar completamente estável, a gente está praticando o Shamatha. Da jane de tobala teni jane de yagoji tobsona tela teni jane gumbyo gubo koroyan ani lhantong tobi cheda chagi yo sonza jada jane de tobsona ina ani lhantong lilawo toni tokuyore. E somente quando a gente conseguir uma mente completamente estável, ou ao menos já no processo de estabilidade, de concentração sem distração, usando essa qualidade, a qualidade desse tipo de mente estável, a partir disso que a gente consegue analisar um objeto muito mais sutil, que é para ter uma realização, uma alta realização, que é o Vipassana. Omuji drewa ta gindi drewa chiki niyo binani tanda nga so dine chine ujongo na so kumbati ya tong la ya umusan drewa yo mariti gindi haji drewa chimu yes. Então, para a gente conseguir ter essa mente analítica de cheque de informação, que é a mente Vipassana, que é a mente de cheque da informação, para analisar a informação correta, a gente tem que ter a mente estável. Então, agora o que a gente estava fazendo é usar da nossa concentração, olhando a respiração. Na realidade, a gente estava treinando a nossa mente em concentração, mas indiretamente a gente está ajudando a mente analítica, a mente da sabedoria, que vai analisar um objeto no futuro. Ok. 네. 어야. 다저런서 지와당 Vocês, enquanto eu estiver falando aqui, por favor, mandem perguntas ou dúvidas, etc. Podem mandar enquanto eu estou falando, tá? A gente está lendo ao mesmo tempo aqui. Então, como a gente falou, para a gente ter boas atitudes verbais, mentais e físicas, então tudo isso depende do que de uma motivação correta.
시. não só uma motivação correta, mas o modo de pensar correto. E o modo de pensar correto está muito relacionado ao modo extenso de pensar. Como que a gente consegue expandir o nosso pensamento? 야. 야 첨보니 삼로 당나 단다 삼로 야체 체보도 춘추제디 가는 주어데 어묵바기 차니 야 체와다 총와 E o que 송고래 significa ter uma aspiração, um modo de pensar amplo, de acordo com o nosso objeto, o que a gente está focalizando, o que a gente está focando. 야. 다 무바 야체 종서데 페나 넘버 전에 지시바이나 단당하르초 지 샘전 창마 나당다비 대원들라 등원문도 비 샘전 간지 임바이나 대단 다 그래서 창마래야 지 대원 타다다 뎀버쇼 등원 타다다 니버드 트레버쇼 삼바로 딘디 삼로지 당바이나 난 삼로디 야체 모 차유래 Tchau, Matheus. Tchau, seguinte. 저 뭐지 원래대 삼로 당나디 제기 가디는 조문 주스 참이 또 Ok. 요 Uhum. Então tudo isso depende do nosso modo de pensar. E esse modo de pensar pode ser mais estreito ou pode ser mais amplo. E o que significa o modo de pensar mais amplo? De acordo com o que a gente está focando. Então, por exemplo, pessoas ao menos como eu, que o foco das minhas atitudes, o foco de tudo que eu estiver fazendo, seja que eu seto uma motivação antes de eu começar o dia, ou enquanto eu estou fazendo alguma atividade, eu vou pensando na minha motivação, repensando de novo na minha motivação, a minha motivação, eu focalizo em todos os seres. Eu focalizo que todos os seres realmente consigam ter, sejam completamente felizes e terem as causas de felicidade. E serem completamente, terem as causas de sua infelicidade, seus problemas eliminados. Essa é a motivação e esse é o grande objetivo de cada ação que eu tomo, por exemplo. 야. 단지 semjelaya dewa yongwada dungor mayongwa showashi 아니 고 삼로점 대야 페미스 삼바 zamboda samba jachimboredi diga ganaya samlo gartangore sega ta soso rangia simshikki bitoni na simjelaya ji dewa yongtoda dungor seriaga 탐럼 돈 탐니치 니버든가 소고 있는 sambi 되게 samba que tobaina 양 samlo jachimboja chagure. Obviamente, quando a gente pensa que todos os seres sejam felizes e tenham as causas de suas felicidades, que todos os seres sejam completamente libertos de qualquer problemas e não tenham mais nenhum tipo de causa, né, de causa para sua infelicidade, simplesmente por ter essa motivação já tá bom. Mas se vocês puderem, não só isso, incrementar a motivação de vocês de eu quero que eles sejam felizes, quero que eles sejam livres do seu sofrimento, mas não só isso, que eu possa estar imbuído de poder, que eu possa ser a pessoa que vou ajudá-los a conseguir o que eles querem, que o que eles querem é ser felizes e o que eles não querem é ter nenhum tipo de perrengue nem problemas. Então, se vocês puderem trazer essa motivação, treinar vocês a terem essa motivação de vocês serem quem vai ajudar eles a alcançar o objetivo deles, é uma motivação muito, muito ampla, muito boa. Por exemplo, 롱바지 다 미지가 아마 조금 롱바가 밑에서 참말라 뭐뭐 참말이야 지금 대화지 용구도 뭐뭐 참말이야 아니 지금 강에 마용와지 조나서비 삼로지 요바이나 밑에 아마 밑에 원이라니 야갈라 삼바 야갈라 이제 참이 또라다도. Por exemplo, no nosso próprio país, né, cada um em seus países, se tiver uma pessoa que tiver uma pessoa que fala, eu quero que toda a minha população, que todo o meu povo seja feliz, e eu quero que todo o meu povo seja completamente livre de nenhum problema, que é a pessoa que não vai cumprimentar, que é a pessoa que não vai elogiar uma pessoa que tem essa intenção genuína, certo? 다 딩딩 삼로지 요바디야 빼면서 야고래디 다 임바이나 양 삼로 디가 강나야 가르레 당당 너네 미망래야 미망가 강에 세 tum예식다 미망래야 데케트 tum예 미직나 체인 니바다데 미직 미 가르쳐고래 야급디요 뽐보 체인 삼비 딩딩 삼로지 요바나 딜리죠 셈식 체안도. Tem um monte de gente que pensa desse jeito. Nossa, eu quero ajudar o meu povo a ser feliz e a não ter nenhum problema, certo? Mas tem outro tipo de pessoa que, além de pensar, eu quero que as pessoas sejam felizes, que meu povo seja livre de sofrimento, mas não só isso.
Não é só que eu quero que as pessoas sejam felizes, o meu povo seja feliz. Eu vou fazer eles felizes. Então, o que, que vai acontecer com essa pessoa que realmente toma a atitude de fazer acontecer para ajudar o seu povo? Essa pessoa provavelmente vai ser um potencial cargo para o cargo geral, para liderar aquele país, aquela nação. 다나 지금 겔라지 바이나야 다 겔라 동보 몰레야 겔라 나 마음바 겔라지 제인 삼비 삼로 유니 지 바이나 코 가르쳐 거리 동복 때라 가르쳐 거리 오다 롱반디고 부추주도 참마 시요 젠지 조나 삼비 삼로 동보 고도 다 오늘 시요 젠지 조나 삼바 대장게 되게 두에 되게 민도 오늘 다 가르쳐 고도 다 시요 젠지 제발이야 또 솔레 시요 땡게 타블럼 젠지 고요 소다 tamnga mibar diga lomba diga gela ya boji mibar de chegin sambi odini que sempre de bom Uhum. Ou então, outro exemplo. Se tem alguém que tem muita vontade de, por exemplo, olhando a juventude, ou olhando as crianças, eu quero que essas crianças tenham a melhor educação. Não quero que elas tenham nenhum problema de falta de educação. Simplesmente por ter esse tipo de motivação, de ajudar as crianças do seu país, ou ajudar aquele grupo de crianças a se educar, já é muito bom. Mas, se não só isso, eu quero que essas crianças tenham boa educação. Então, eu vou me formar. E eu vou fazer com que elas tenham boa educação. Então, essa pessoa que vai fazer, vai lá estudar, fazer uma faculdade para se tornar um professor e vai servir como professor. 다나 지금 저런 조양 지금 소바 첨보고 지금 고치 단데니 임바이나요 미버도 저런 저 가르쳐 거래지는 펜셈도 담보 담보 요 거래 마도 펜셈 약고 메가 있나 저런 저 소바도 요거 볼리 그래 Mas, obviamente, ter essa atitude é junto ou imbuído com uma motivação de benefício, uma motivação altruísta, de benefício, de genuinamente pensar na outra pessoa. Porque se é só para ser poderoso, etc., na realidade ele vai ser jogado fora do seu posto logo, logo, né? 야 저다 딘데에 손자 마루스 수다 수임바이나 지 아샬라 펜토 여보 제발이야 담보 뭐래야 소소고 딘데 지 소소고 모초니 로종 여보 제고야 소소고 삼로 땅땅 니식 첨부지 소고 요레마도 소소고 삼로도 니식 첨부지 매바이나 아샬라 펜토도 제토요 말에 E, obviamente, para realmente conseguir beneficiar, ser de ajuda e beneficiar e transformar as outras pessoas, a gente precisa se treinar, a gente precisa se transformar, a gente precisa se educar. Então, por isso que, primeiro de tudo, a gente tem que engajar em estudos e reflexões, em se autotransformar, para daí ser uma boa base de ajuda para o outro. 배샤바이나 좀 다시 다다시 다시 세야 돼 네가 시들래 식초니 매바이나 나등에 타림볼은 팽기 삼나야 펜토고 말해 가르쳤는데 시들래 식초 모여 말어 시들 식초 모여나 되는 되지는 다 팽원이 거나 나도 타림보 난 로그를 봐 Uhum. Por exemplo, o arco e a flecha. Então, para a flecha ela conseguir alcançar, para flecha ela conseguir alcançar, eu não sabia onde estava a câmera. Então, se para a flecha ela conseguir alcançar uma distância bem longa e exatamente onde a gente quer que ela alcance, o arco ele tem que estar bem afinado, bem forte, né? Se o arco, sabe qual é o nome daquele negócio? Do arco, se ele tá frouxo ou se ele não tem a força suficiente, não importa o quanto a gente estica, a flecha ela vai alcançar uma distância muito, muito curta. 다 대나신 그 소소가 샹달라지 끼기지 랍고 요바이나 담보테 뭐 소소 끼야고지 장니 되네 신이 샹달 파 랍고도 A mesma 담보 coisa. 소소 zoarindo 소소 미zoarindo 다 A mesma coisa, se a gente quer ajudar outra pessoa a aprender algum idioma, primeiro de tudo a gente tem que saber aquele idioma. Não adianta, se a gente não souber o idioma, como que a gente vai ajudar outra pessoa? 나로 참마 밀레케요 소나 니버드 미직 그 삼로 땅고리 미직 레가데 제국으로 마도 아니 토비아 밀리토 이나야 레가 제당도 참마데 아니 미기 제당도 마치니 자마직 제대와 이나 되야고요 말에 E o mais importante, se a gente realmente quer ajudar outra pessoa a ser uma boa pessoa, a ser feliz, a gente tem que entender como funciona isso na gente. A gente tem que se reconhecer, se transformar, entender aonde que a gente, qual que é o pulo do gato, para daí poder ajudar outra pessoa. 남빈 케바 저시 첨부 쇼알하지 요래 콩고 가라 송 요래 라바이나 아니 맞추
Rikaraga Rigresana, me Rigres. Me Rigin Sonda Nato Lega Chetan, the Samlo Tanta, the Karagichoin, me Java the Chepo Yorimato, Ani ko Litin the Mitoba Kanjila, Lega Chetan, Semjetano, the Chiba Chicha Che Divina, Militobico Macho Bares. E tem um grande mestre pandita indiano, Shantideva, que ele fala assim, nós somos seres humanos, a gente é imbuído de poder humano, tá? A gente tem as consciências discriminativas humanas. Se a gente usar do nosso potencial humano para fazer as mesmas ações, as mesmas atitudes, a mesma conduta de outros animais, então, na realidade, a gente não entendeu qual que é o verdadeiro sentido desta vida humana. Matsoleya Shirp Janda Mandawa Yuri, Samlo Tanda Janda Mandawa Yosonza, Otetan Tumbigo, Sozo Lega Jachemboji Toyina, Tamoniton Migum Seniza, Tangyore. A gente tem esse cérebro humano, essa mente humana tão maravilhosa, tão capaz, se a gente conseguir realmente usar isso, usar a capacidade humana para fazer e transformar e fazer acontecer as coisas, e somente ali, nesse momento, a gente vai conseguir ser um verdadeiro ser humano. Tanda Yinji Nalola Natsu Misa, Kara, Himin Bi. Human being. Ser humano. Ser humano. Yinji Nalola te Himin Bi, Zate, Tete, Kuniba Dambam, Tete. Samlo Tanta Niba Nishi Yodeni Rojita, Yagacholia, Gigatsita, Rodo, Himin Bi. Quando a gente fala, né, no idioma de vocês, ou inglês, ou português e tal, ser humano, ser pode ser qualquer tipo de ser, mas ser humano, por que se acrescenta a palavra humano ao ser? Está trazendo essa característica especial, essa característica diferente, diferenciada dos demais seres. Né? Mi imba de monzi yapo che shimba ina teni tela teni kara yungu yore zina ani semshik le yungure semshik leba ina tela teni lunga que chawa dia zambochi yungures. É por isso, se a gente realmente consegue reconhecer que a gente tem esse potencial humano, que a gente tem essa característica humana dentro da gente, que a gente tem o potencial de usar, ali sim a gente, com isso a gente consegue acabar com qualquer tipo de insegurança, de medos, porque a gente vai estar completamente cheio daquela de coragem, mas no sentido de autoconfiança. A gente traz uma confiança na gente tão grande, porque a gente tem certeza que a gente tem uma característica, um potencial diferenciado de todos os demais seres. 소소 미임바다 소소 누바다 담비가 딘디가 강사지 임바도 뭔지 제 맡아봐이나 가르레드 소소 샘도 마 줌니 데데 샘도 줌샘 슈차 송바이나 텔레디네 lunga jawadia yagoji 제 tugo mare. Se a gente não consegue reconhecer que somos seres humanos, a gente não consegue reconhecer que a gente está imbuído desse potencial humano, quando a gente não reconhece isso, ali naturalmente a gente acaba se tornando sem confiança, a gente acaba se tornando depressivo, a gente não acredita em nós mesmos. Se a gente não acredita em nós mesmos, obviamente todas as nossas atitudes verbais, mentais e físicas, obviamente acabam se tornando fracos ou sem potencial. Noia, 제가 드네에 손자 다긴 가서 딸고 교 숨시비 따와 양다 봐 시바데 셈바 상보다 셈바 약보 셈바 약보 세야 될래야 아니 가서 지 가르제 셈바데 zambo zammayim zambo zamgi macho bajene sembada gyachemboji goyores. Por isso que por isso que o texto que condensa tudo isso, que é os insights, né, a visão correta, né, o entendimento correto, meditação ou contemplação e a conduta, tudo isso, o que significa na visão correta é entender como ser uma boa pessoa, entender como ser uma pessoa amorosa, correta, sábia. Através disso e praticando isso, aí sim a gente consegue botar em prática na conduta, no dia a dia, todas as atitudes corretas. Tinha ambas atitudes podem ser pessoas como outras e conosco de chopaya poseadira, chawaya poseadi, mishemba tan sosola yang rebesra, chiche ani chawaya potan kuluya pudwa.
são algo específicos ou totalmente subjetivos, de varia de pessoa a pessoa. 아니, chao yapo tankulo yapo seadisra. 아니, se dau yurebes iangna, 아니, mirjela, 아니, chao yapo tankulo yapo mijawa yurebes. Careres. 아니, dichiche, otarare. Que eu seja o canal de transformação. 다 담보 때려야 자와 성보다 성 드니 semba 성보다 자와 성보세야 라신 참말을 지고요 지레스 Rajin Sama. 라신 참말을 지고요 지레스 Das atitudes corretas, na realidade, sim, incluem não só as outras pessoas, como a gente está falando aqui, mas a si mesmo, obviamente. 야 근데 남이 쇼고 남의 시바이나 가르레즈 디가는 제시 장초 semba지 디가 삼로 제시 모델 저 디소 임바인 라신 돈을 합득 쳐르సిం도 라다신 참이 돈다도 니가 듣고 그래서 어디 나신가 라다신 참말이야 자와상도 지고 그래 라다신 참말이야 삼로 상도 지고 그래. Com certeza, quando a gente fala dos outros, não quer dizer que a gente está excluindo a gente. Por isso que, inclusive, por isso que, inclusive, por isso, inclusive, que grandes filósofos, o que eles falam, o que eles trazem o tempo todo tem um que fala, a gente deve realizar as ações ou conseguir realizar as ações tanto para si quanto para os demais. Ali ele especifica que não é só os demais, o outro, mas começando com a própria pessoa. 얘네다 자와상보다 삼바상보다 미소 참말을 직발해배 난 대지 미소로 수저로 로카요를 위해서는 대지 로카요를 미로로 수저라 삼로고 니바만다와 시오만다와 디니 요르바 어텔에 디니요 어주 자와상보세야 될래야 자체중 삼바상보될래야 자체중 디니요 만다와 용거를 했어. Obviamente, quando a gente vê quando a gente visualiza as demais pessoas, e eu, a si mesmo e as demais pessoas, obviamente a gente consegue ver diferenças. E tem pessoas que têm capacidades diferentes, têm personalidades diferentes, alguns entendem mais, outros menos. Obviamente que esse tipo de diferença existe. Tá? Obviamente que esse tipo de diferença existe, mas que sempre o eu tem que ser incluído em todos, tá? Espera um pouquinho. Espera aí que eu me enrolei aqui nas perguntas. Espera aí. O que eu tenho que fazer aqui? Tucinato, não podemos entrar. 아니, shundicados. Olha, tá aqui. Já se chamou de olha, são junto de 다기네 랑제도 나라브 치르사데 저 장제선비 도모도 파지데 도스기지레 산지 전데니 junto. Vamos 그래요. Alguns desses versos que eu mencionei aqui são diretamente do Sutra de Buda, outros têm textos de Shantideva, etc. Mas agora esse versinho que eu mandei é de um sutra e eu vou mandar para vocês, tá? Depois o texto da visão correta, da contemplação e sabedoria e conduta, tem em inglês, eu tenho que ver se tem em português e espanhol, e aí eu mando para vocês também, tá? Peraí, deixa eu ver se tem mais. Tinha uma pergunta, mas não tô achando aqui. Mandou. Tiduina, hobde kala chunchun jasa. Ale. Peraí, people. O negócio aqui é difícil. Difícil porque eu não entendo, né? Posso entender que essa compreensão da compaixão por todos os seres inclui optarmos por uma alimentação sem carne. Ani perna Krisiganso ninja tandem pagi chawa dao chena nga shame dao chawa chena ya poduese ya pomido. Nie pardo shame chigure. Nie pardo shame chigoya da 요말이 있는데 다 수수보네 땅을 따야래. 요 수보네 땅을 따기 마치와이나 양 가르세 수술에 양 춘주가리야 되니 어디니 샤요나 공시식 좀 못되니 요바이나 양
나저 타다 직진이 몸보지래 양도 두고 대양 다기 지는 모두 저당이 전에나 당원이라는 깔종 제도에 하진 거 아들이 장보지 차대요 대양 세워미비 donde que vai era de chadeure. Bom, na realidade, para você optar por uma alimentação sem carne ou vegetariana, enfim, isso primeiro de tudo depende da sua condição física, estrutural. Por quê? Tem umas pessoas que realmente elas perdem muito perdem energia, perdem todos os nutrientes, etc., e acaba prejudicando na rotina se torna vegetariano. Mas se o seu corpo, se a sua estrutura física, ela não tem esse problema e ela consegue sim se manter super bem, como muitos de nós consegue se manter super bem sem carne, obviamente que esse é um caminho excelente para no mínimo começar a ter mais entendimento e compaixão para os outros seres. 양 지금 소소고 처음에더니 자마자와 제니 양 초등이 체다 깝깝이야 돼 데즈리 자양 든지 제나요 야고요리 베드가 상마 상자자마도 있나요? E ainda se eventualmente você não conseguir abandonar completamente, né, o fato de comer carne, ainda que você queira, mas você tem essa limitação física, se você consegue comer o mínimo possível também é bom. 근데 띠냐명도 가르지 때가나 당하라 대리산이 되는 멤버자 칠그 멤버다 보비 멤버 쓸 때문에 저런 리그 니바긴다고 민도 니버트 샤사 쇼샤 아니 나한테는 샤 단다자도 다데네 지샤 맞는 저런 공화사고 그랬더니 공화돼서 사고 어디에 가나 영 가르지 때가나 베드가 양데 맞네 가서 디 스포터 안내 고연 선생요 dele são lógica tá entendendo. Isso eu falo pela minha própria experiência, porque agora, esses últimos tempos, eu ando bem doente, meu corpo tá bem fraco. Então, tô indo para, né, seja vários médicos, seja medicina alopática, a nossa própria medicina homeopática tibetana e tal, e todos os médicos que eu vejo em todos os hospitais e clínicas que eu tenho ido, todos eles me falam exatamente a mesma coisa: você tem que voltar a comer carne, você tem que voltar a comer carne. Mas até agora eu não consegui não consegui, sabe, digerir essa informação. Então, por enquanto, eu não voltei a comer carne, mas meu corpo está realmente muito fraco, então, ao menos, eu voltei a comer um pouco de ovo, que fazia muitos anos que eu já não comia. Mas, e por que isso? Porque, na realidade, para eu estar aqui, falar com vocês ou viver a minha vida, eu ainda preciso depender deste corpo físico, então, tenho que cuidar também um pouco mais do corpo físico. 거의 주변에는 맞죠 미일위때네 내 지토 가고인 송상 내양 기림보내야게 답실해요. 제지 이마이나요. 여서서 지 자와상보 마진게 아니고 마지야 되니로라 샬라노 바치 되니로 다드니 이마이나는 마세림보 데마데시라 요마르다 마치 림보데야데 툰두데와지나 툰두데나 야쇼로지 차데요레 여서서 지 가리임바이 레가제도나 가리임바이나 주잖아 펜도 요반도 지용고요 바이나 아니 제들이 뭐 되어 있나요? 펜도 지용고요. Porque, na realidade, o que a gente está tentando aqui, ao cuidar da alimentação, da saúde, etc., é para a gente conseguir passar mais tempo nessa vida, certo? Agora, se a gente faz tudo, usa de todas as técnicas para aumentar a longevidade da nossa vida, mas a gente acaba usando da nossa vida de uma maneira errada, ou a gente mente, ou a gente fica bravo, ou a gente usa para roubar, para enganar as outras pessoas. Então, na realidade, entre ter uma vida curta, entre ter uma vida longa e ter uma vida mais curta, às vezes ter uma vida mais curta usando dessa vida negativa é melhor, viu? Então, se a gente está batalhando para ter uma vida mais longa, que seja uma vida longa com significado, né? Positivo, pro lado positivo. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ok. Olha, tá dentro yang jeno zo tiwa yo na tangi tangi che ngaso ni mo deshijo. Tá dentro tawa yang da ba am samlo yang da ba ji yong bar che ba le ya tá garre gum ji tablo na tengo re sin tá ki ju ma. E como então a gente consegue, né, cultivar essa visão correta, pura, né, de ser uma boa pessoa através da meditação? Tá samba se ya de su to garre ngaso nam ji do chung chung shi se an ro ta. Anda na shi ge ji so ba se an ro ta. Deni deni chamba da ning ji se an ro. Oda de su ri de so onde samba se ya de chao yo re. E o que significa, né, como a gente já vem falando, ser uma boa pessoa, ter condutas corretas, no mínimo, cultivar os hábitos de ter mais contentamento, ser mais paciente,
cultivar as mentes de amor e compaixão. Então, se a gente conseguir ter esse tipo de condutas mentais, com certeza as atitudes também vão sair mais positivas. 다 데라 소비 삼보삼보도 조란jel야 기버체발야 수치쇼드 카르레즈 삼로도 솔라 곰지 템비 토니 소소고 semgel야 식침보 소고레 모두 곰지 마템 바체니 식침보 용아요 말이. E essas atitudes, na realidade, só se a gente se familiarizar, né, para sair naturalmente. Porque se a gente não se familiarizar, não repensar, refletir de novo disso, obviamente que naturalmente essas atitudes o tempo todo não vêm, né? 나조인 바이나 셈 곰비 지슨 로스 셈 곰비 지슨 로스 티칸 카르레즈 소소고 지 삼로 잠부 촐레 바이나 곰식 토니 용구요레스 나조 삼로 드가 쇼도 페나 콘로다도 나조 gelaya 식침부 요바 주가 곰식 토니 티니 식침부 차바레스 다 잠부 촐레 가서 티니 곰식 텐 데와이나 잠부 데양 티나 징가 독침보다 식침보다 비다고 Na realidade, a gente tem esse monte de atitudes incorretas, tipo raiva, arrogância, etc, etc. Por quê? Porque essas atitudes a gente está habituado a tê-las, né? A gente tem uma memória muito forte desse tipo de hábito, né? De atitudes. A mesma coisa, se a gente quer trocar o nível, a natureza de atitudes para atitudes positivas, né? Virtuosas, que fazem sentido, obviamente a gente vai ter que retreinar, né? 제가 드네인 손자 곰사도 돈다 곰지 때 받을래 소소가 삼로고 양니 대단 제니 어디 템바티 비토니 대단데 페나 니제로 이나레 가림바이나 대단데 템바티니 양니 sempre atende야 곰지 때 곰스. Uhum. E para a gente retreinar, para a gente se treinar, não retreinar, para a gente treinar, se familiarizar com essas novas atitudes ou com esse tipo de, não novas, mas com esse tipo de atitude de novo, é o que a gente chama de meditação ou familiarização. 다 드네고 곰 드네 지소 sempre 곰지 때당 드네 탑시들이야 안에 곰들이야 조곰다 개곰스니 다 곰들라 문다와니. E por isso que existem dois tipos, então, de meditação, que é a meditação unifocalizada e a meditação analítica. 다 조금 제디가나 주어데 소소고 유르데단데 sarbo sar장 소소라 되는 차위체도 주어데 조금 제고로 소소고 셈네 니버데 유르데 sarbo 차위체도. E a meditação unifocalizada serve para quê? Para a gente ter clareza absoluta no objeto que a gente está meditando. O que a gente for visualizar, a gente consegue visualizar essa imagem mental de uma maneira completamente clara. 다 개곰 세디가나 주 가르레 세디가나야 소소고 셈데 템보 네 타바잠도 마세비 소소 셈도 니식 쳔보 누바 쳔보 소버 제발이야 E para a gente não só visualizar o que a gente está, objeto a visualização de uma maneira clara, mas para a gente conseguir afinar a nossa sabedoria, para a gente conseguir não só afinar a sabedoria, não, tornar essa nossa mente com a potência máxima, para a gente conseguir ter a maior e mais forte das sabedorias, a gente treina na meditação analítica. 주어들 곰 니가 나니죠 다 지당체도 고 니도 고요래라 디 나니죠 셈레 주어지 당으로 제발이야 곰 주어들 개곰 돈이 로고래. E a gente, como a gente tem que se retreinar ou se transformar, retreinar as nossas atitudes para o lado virtuoso, positivo, para acontecer essa transformação, a transformação da nossa mente, do nosso modo de pensar, ela depende sobretudo da meditação analítica. Logicamente que ter uma mente estável, ela ajuda a meditação analítica a ter sucesso. E a meditação analítica, ela traz o sucesso ao transformar a nossa mente. 다 디나니죠. 근데 개곰 제나 간이칠레 세기요레스 개곰 제한테 간이칠레 세기요레 라바이나 주주데 김선 망보 삼로 땅이 토니. 대단테 임비 김선 드라마다 삼로 땅이 토니 대임바. 베나가서 미지 오코미디 야고요레 라바이나 다가랑 그 직접 그 지선라니 이치 제자는 느낌이도. 다 미드 잠보 임비 김선 자와 잠보 딘디직 집이 차네 코 미 잠보 딘디직 어딘디지네 김선 망보 토니 미디 잠보 임바다가 삼로 땅 공도.
Uhum. E essa meditação analítica, o que significa meditação analítica? É a gente analisar usando de razões, usando de motivos. Quando a gente analisa uma situação, um objeto, a gente pensa, por exemplo, se a gente analisasse uma situação ou uma pessoa correta, né, de atitude correta, não é só porque a gente ouviu dizer que aquela situação ou aquela pessoa é correta, que a gente, tá bom, então é uma pessoa boa, uma pessoa correta. Não é assim. A gente ouve e aí a gente analisa, a gente tenta observar quais são todas as razões, os motivos e as atitudes que aquela pessoa ou o que acontece naquela situação, para realmente a gente, pela nossa própria reflexão, a nossa própria experiência, a gente chegar à conclusão que é uma situação positiva ou uma pessoa correta. Então, essa é a meditação analítica. Se vocês tiverem perguntas sobre isso até agora, quiserem fazer algum comentário, pode aproveitar, já que ele foi fazer outra coisa agora. Tá todo mundo acordado aí, pessoal? Só um pouquinho, deixa ela já volta. Que bom, sim, sim. Gostaria de entender um pouco mais sobre a meditação analítica. Gelada, chegou Benanshinstis, mas o lado de dança. Carza? Chegou chegou escute Bedawanego. Tengi Allah ya chaji yo kazang mazo ngolaya jogum ze kar yiming korlaya namazolaya ju ya jargum de shira ju yo maro ta diri mazo teni kegum korlaya teni tets. Sim, pode ter. Renata, vamos fazer agora uma prática de meditação analítica. Ta cheza mazo kegum ze ate tombo ale te tig ming de le yamaino ani kegum ze ado 아니 쉐르고 곰사로 타운통고 곰사로 어디서 그냥 남기형 대제 이제 차본으로 살로마다나 직관으로 살로마다나 이렇게도. Bom, antes da gente entrar numa prática, entender entrar na prática mesmo de uma meditação analítica, tem que entender o que significa meditação analítica. Primeiro, os nomes. Meditação analítica, meditação em sabedoria, meditação em visão especial ou special insight em inglês, ou vipassana, tudo isso é a mesma coisa. 다 인바이나요 쉐르고 곰당 한통고 곰세야 그래서 다나가서 깨곰세야 그래서야 콜래야 한통고 곰라고야 가르지 쉐르고 곰비 또기 한통 랑길에 깨 투꾸요 손자 아니 기비민데 gelata yes. Obviamente que a vipassana, a meditação em sabedoria ou a meditação em visão especial, entendimento especial, na realidade a gente está treinando a gente para num futuro uma das nossas mentes, ela ter uma realização especial, ela conseguir ver coisas de uma maneira especial, além do que hoje a gente enxerga. Então, na realidade, a gente nomeia essa meditação com o resultado que a gente quer chegar. 다 담보들라 있는 게 너버절에 약배지 되지. 배지가 돈이 계금자도 간이 있는데 지시와이나 되지. Então, por isso, se a gente quer chegar no dia de amanhã a ter uma meditação, uma mente sábia, uma mente de alta realização, então eu hoje estou praticando, estou me familiarizando em uma mente especial ou em vipassana. Então, é simplesmente Agora eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu. 안인도차라 곰종은용아 톤데요레 따텔라소비 다 삼로 녜바기리텔라 다 곰종은용아 톤데요. Por exemplo, pessoas ao menos assim como eu, ou pessoas parecidas como eu sou especialista, eu medito analiticamente todos os dias em raiva, em apego e em demais. Ou seja, eu reflito de novo e de novo nesses dois tipos de atitudes diárias ainda.
그러와 가르 요래 라바이나 저 무킨지 파쇼 킨테 제 최송바이나 람사 콘트롤 나게 끼용하다 도차 나게 끼용하다 수 가르레지 도차다 콘트롤이야 곤종군용 토비오비 김선 땀선 데레스 E qual que é o motivo que eu tô falando isso? Como que eu posso me autodenominar uma pessoa especialista em meditação analítica em raiva e em apego? Por que isso? Porque ao eu olhar rapidamente ou simplesmente entrar em contato com alguém ou uma situação que eu não goste ou que gere uma agitação em mim, eu naturalmente, sem pensar, eu troque, já fiquei bravo, ou naturalmente já fiquei super apegado. Isso é essa sensação natural, que cresce, que surge naturalmente no meu coração ao ser intrigado por um objeto externo, é o sinal que eu, na realidade, medito ou reflito de novo em raiva, ou apego, arrogância, etc. 도자다 콘종 아주길에 기어를 제발이야 내손으로 지니 곰고야면도 우스겸니 곰고야면도 땅이 길은 도자지 기어지나 콘종지 기어지나선 곰고야면도 그 바쇼니 낀다 물낀 때지 체온이가 남상 남기 기어도 Porque, na realidade, ao menos assim como eu, outras pessoas também podem. A gente não precisa muito, né, para fazer surgir esse apego, essa vontade grande, né, de ter alguma coisa ou de ficar bravo, etc. Eu não sento e vomitar que surja a mente do apego ou de raiva no meu contínuo, etc. Eu não faço isso. Ao contrário, simplesmente quando eu vejo alguma coisa que eu não gosto ou encontro com a pessoa que eu não gosto, etc., naturalmente, toque já fico bravo. O que é isso? Que, na realidade, eu já estou habituado, eu já estou familiarizado com raiva, apego, etc. 제가 덴디에서 아주길에 도자 콘트롤라서 그 낭기 기야 무낀 돈다 낀 체바 잠기 낭기 기용하데 주어도 가를 맞서 때려야 곰시식 첨부지 돈다 곰도 마서는 다때 곰세요는 맨미시데 때려야 하진 그 곰디식 첨부 때인 손자 단내네 돌아더니 아주길에 식 첨부 기고야 돼 김서 되니레스 Então, esse é o motivo que eu falei que, seja eu sou um esperto em meditação analítica em raiva, ou que seja, não necessariamente em meditação é isso, mas que eu sou familiarizado, sou uma pessoa que eu tenho grande familiaridade com esse tipo de mentes negativas, ou atitudes mentais negativas. Por quê? Simplesmente eu encontrar, né, com esses objetos externos, naturalmente me vêm essas atitudes, pensamentos negativos, né? Então, o fato de eu estar familiarizado, treinado nisso, é por isso que eu mencionei, eu sou uma pessoa, né, esperto em meditação analítica em raiva, etc. 다 빼샤바이나 딘디식 첨부 계단 곰지 땡당나 가서 가르치고래 라바인 배나 가서 본로지 바이나 보모래야 차바 보모지래 차바 기위 까블래야 그렇지 보모래 차바 기위 까블라 Por exemplo, quando, digamos, quando alguém se apega muito, digamos assim, um rapaz que vai gerar um grande apego a uma moça. 야, 담보 몰래야 지금 통데 간에 니지원도 되네 양 니바 통데 때야고도 빠르자 빼 니지원도 되네 telea 아니 조다니 muktiya podu boya podu taya podu kaya podu naya podu taya poya ani pedini jini ya jumsen lopa yinada tonda karaje jota ani tamadala soso teta tele ya doba chir akola ya pa doba sikdo onde kanaya ani docha charu re. Bom, então agora como é que surge o apego na gente, né, no nosso contínuo? Digamos assim, num exemplo de um rapaz no processo de apego, no processo de geração daquele apego extremo a uma moça. Então, primeiro de tudo, o rapaz, ele vai olhar para uma moça. E a primeira coisa que ele vai perceber digamos, um exemplo, ele vai sentir atração por aquela menina, né? Por aquela moça. Atração por qualquer coisa, não só o corpo físico, não importa. Primeiro de tudo, nossa, essa menina é bonita ou é legal. Aí depois disso, se parasse por aí, seria ótimo. Só isso, tá tranquilo. O ponto é que esse rapaz ele não vai parar por ali. Ele vai continuar. Essa menina é legal. Ela não é só legal, ela é extremamente bonita.
ela não é só extremamente bonita, ela também tem esse monte de outras qualidades. Ela não tem só esse monte de outras qualidades. Ela é perfeita em todas essas qualidades. E não só isso. Que bom que eu pudesse estar o tempo todo com ela. E não só isso, que ela esteja sempre comigo, me alimentando, porque ela é completamente perfeita. E ela é a fonte da minha felicidade. Ali, nesse momento, quando a gente. Às vezes, o que a gente está percebendo não é necessariamente assim, mas essa nossa mente, a nossa mente que está projetando todas aquelas qualidades e criando aquela pessoa 100% perfeita, 100% correta, 100% assim, perfeita. E porque a gente criou essa pessoa tão perfeita, aquele rapaz criou aquela moça tão perfeita, naquele momento o que acontece, a mente do apego foi gerada e Toki entrou, mirou naquela pessoa e posicionou a sua fonte de felicidade ou o apego dela foi diretamente, entrou naquela pessoa. Naquele momento que aquele rapaz projetou na moça uma perfeição, criada ou não criada, não importa, naquele momento é quando aquele rapaz ele gerou a mente negativa chamada apego. Dine jini soso ge semda pa kole pa dine jini dronda muda tani kapchile soso ge semda pa shola naso ina jar pa jarsi de ma sona ko docha dale jarsi lo do jarsi do de pa dine jini kole jar do de ka lila wo toni pa ko thong do de dine karse nime koni pa khano de ba ina ya dine kangi mombo ji yong ya de kar re de ka ko kha trando meba ji kha trando de ka ya dine pe semda hajing kangi shikchi mutin. E nesse momento que gerou, que essa mente de apego foi gerado no coração daquele rapaz, por força daquela mente de apego, força daquele apego, o que acontece é como se fosse aquele apego, é como se fosse um ímã, ele faz com que essas duas pessoas elas se tornem cada vez mais próximas, como se fosse se tornar quase que uma pessoa. Então, grudou assim, como se uma cola. Essa cola é fazer com que se juntem, querer se juntar de maneira completamente inseparável, é uma das funções, né? É uma das funções do apego. E aí, quando eventualmente essas duas pessoas se separam, ou tem que passar por uma situação que tem que se separar, se afastar, etc., sofre tanto, mas por que está sofrendo tanto? Porque, na realidade, aquela mente do apego é uma mente que deseja estar perto o tempo todo. E como rolou uma separação ou necessidade de se separar, então é uma realidade contrária ao desejo dessa mente de apego. Então, por isso que tanta dor. 제가 거다 칸도 전도 디가나 페 셈레 강이 시침부 때야 가르레 도착 코 dakbo 시침부 잡샤인 소자 길레티니 아니 카든도 디가나 dumurte 시치ano. E por que, então, naquele momento, se sente tanta dor, no momento de uma separação, etc., se sente tanta dor? Porque, na realidade, aquela união tinha sido baseada, basicamente, pelo efeito dessa mente de apego. Quando você está sob o efeito do apego, é como se fosse você está possuindo, tendo aquela sensação de posse, de isso aqui é meu e eu não vou abrir mão disso. E essa mente, essa mente de apego, de possuir algo, essa mente ela não deixa a gente querer se separar. E por conta dessa mente não querer se separar é que acaba criando, e essa atitude é que acaba criando tantos problemas, dores, etc. na gente. 콘도 제사가 유르데당 소소니보데 까자시다 마드와니 다 소소라테 잔도바데지 소소라노바데지마도 제바이나 소소고로 텔라 치니 니니 숨다 니니 지니 게드니 조타니 조타 디니지디 아니 소소다 파쇼니보도 바바바 데타다 리리리 소소 삼로 따당도 코다바 타림보리모리모찬 아니 타지지레야 콜레야 아다우이 셈바 어디 A mesma coisa. Então, esse aqui foi um exemplo de como funciona a mente, né? Como que surge esse apego, e a mesma coisa acontece com todas as outras aflições ou mentes negativas, né? Por exemplo, a raiva. A mente de raiva surge com uma insatisfação, surge com uma coisa que a gente não gosta muito.
Só que o ponto é, se a gente simplesmente não gostar muito e ficar por ali, tá tudo certo. O ponto é, quando a gente não gosta de algo, a gente mira para aquele algo, aquela pessoa que a gente não gosta, e a gente acaba criando cenários. A gente, eu não gosto disso, essa pessoa é ruim por isso, ruim por aquilo, por A, B, C, D, X, 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 a gente vai até o Z por várias vezes. A gente acaba criando cenários, construindo cenários, muitas vezes inexistentes, mas para quê? Para dar força à nossa razão que a gente não gosta daquela pessoa. A gente está meditando em raiva. Naquele momento que a gente que por conta de tanta ruminação, de tanta criação de cenários negativos perante ou sobre aquela pessoa, aquela situação, por conta disso a gente faz surgir a raiva no nosso contínuo. E naquele momento que a gente está com a raiva, então faz com que aquelas pessoas, essas duas pessoas, ou aquela situação, se torne cada vez mais longe, mais longe, mais longe. Emocionalmente, mentalmente, se tornam acabam enfraquecendo o relacionamento ou se distanciam emocionalmente. E nesse momento que se distancia emocionalmente, na realidade, a gente não consegue enxergar direito, a gente não consegue pensar direito naquela pessoa, imediatamente a gente se agita. Então, tudo isso são exemplos de como funciona a familiarização em atitudes negativas. 야, 대난신 그 빼는 가서 소소그 잘라지라. 다 잘라서라니 다 미지 그니 잘라도 꿈뭐 키두즈니 다 미지랑 가서 저런 니 잘라도 그게 꿈마도 저런레즈 미지라. 다 랍디간래야 다 코꾸마인 비 판타들래야 직니 디니마도 메와이나 코꾸마인 바도 살보시라 차투무도 오타 꾸마레 삼비 삼로 식침볼릭 도움도 다 코꾸마인 비 판타들래야 판타 주tum 망보요 바디 조금 아니 코꾸마인 바데야 세리 로그레라 코꾸마레 삼비 로데야 소소 식치리다 딘소 치리도도. Assim como também, se alguém chega em vocês e fala, olha, aquela pessoa roubou. Se simplesmente você ouviu a informação de aquela pessoa roubou e acabou, e você nunca mais pensou nisso, nem encontrou, etc., aquela informação não fica tão sólida em você. Você, quando for olhar de novo para aquela pessoa, ou for, sei lá, encontrar com aquela pessoa, não vai surgir imediatamente, nossa, é um ladrão. Em contrapartida, se aquela pessoa roubou. Aí você começa a pensar e remoer de novo e de novo sobre isso. Não só ela roubou aquilo, aquele outro, essa pessoa ruim por aquilo, ela também fez mal para aquilo, e você acaba gerando um monte de coisas negativas. Você projeta um monte de coisas negativas para aquela pessoa para fortalecer que aquela pessoa é um ladrão da pior qualidade. Quando você encontrar com essa pessoa, naturalmente você, é aquele ladrão horroroso, é o pior dos ladrões, etc. Não é assim, é porque você se familiarizou, você fortaleceu aquela atitude, não, aquela ideia que você tem dessa pessoa ser um ladrão, por exemplo. São apenas exemplos. 소소당 소소고 풍보라 소바 미타바 임바 삼로다 다가서 미타비콜라 미타바 임바 삼로당 발이야 당보 원래야 아니 미타바 라바도 가서 주로 라바도 소래야 삼로당이 어디니 어디 디기 차니암 코미타바레샤 디기 차니 미타바레샤 어디니 그냥 코미타바 라바라바 주로 라바도 소래 삼로당이 미타바. Então, esses são simplesmente exemplos, porque a gente está familiarizado com todas as atitudes, certo? Então, usando exatamente esse tipo de análise, de razões que a gente se posiciona, se coloca todos os dias, a mesma coisa a gente tem que usar para o lado positivo. Por exemplo, a gente refletir na transitoriedade, na impermanência, no fato que nós, este corpo, essa pessoa, este corpo, ele muda. Então, a gente tem que refletir de novo e de novo como este corpo aqui, ele se transforma, ele muda, ele vai se transformando dia a dia. Porque da onde que ele muda? Como é que ele se transforma? Etc, etc. Esse tipo de razões a gente tem que usar o tempo todo, e essa acaba se tornando uma meditação em impermanência ou transitoriedade. Por exemplo, o que significa vida? Vida significa o momento que a gente vai se transformando dia a dia.
지금 Uhum. Por exemplo, quando a gente fala a minha vida do ano de 2020, digamos assim. Vida no sentido de um período de vida. Então, um período de vida, um período, ele, digamos, de 2020. 2020 tem 12 meses, certo? Então, ao longo dos 12 meses, cada dia de cada mês, de cada 2, 3 meses, até os 12 meses, somente por ele se transformar de um dia para o outro, ele mudar de um dia para o outro, que a gente consegue visualizar como aquele período de 2020. 니돈 베나 단다 니돈 니십사시고 로테 조발라 다 다와 니다 데스모도 요말 고 니돈 니십사시고 로테 조로 데 조와다 냠도 소소고 퐁볼라에 데난신 기로와지 로 치크 인선이야 기로와지 도샤 A mesma coisa agora de 2024. Então, 2024, ele se caracteriza por 2024 porque está mudando de mês em mês. E agora, a gente está no mês de outubro de 2024. O mês de outubro é o 10º mês, ou seja, 10 meses já se passaram de 2024. 10 meses já se passaram de transformação deste corpo. Então, são 10 meses que esse corpo já se transformou, já envelheceu desde o início do ano. 다 로데 기로완도와라 다와라 기로완도고도 다와세아데 샤보 니샤 숨주 종로데가라 다와데 기로완도샤고레 니샤세아데요 추수 니샤 잡시 그린레야 기로완도샤데 칸라 고 니샤데 가스 다 추수 지나 카르마 둑치 기로완도샤데 칸라 추수 로샤그 페나 타킹아서 진다 고츠니 탄다 파르티 추수 가조서 카르마 가존도사레 추수 가존도사 대다 냠도 마로 소양 기로완도샤 Uhum. Então, para um ano passar, para um ano se transformar, significa que um ano está nascendo e morrendo, né? Entre o início e no começo do ano, no início e no final do ano. A cada ano tem 12 meses. A cada mês que passa, um mês começa e termina. A cada mês que começa e termina, significam que 30 dias começaram e terminaram. Para cada dia começar e terminar, foram 24 horas de transformação, 24 horas de geração e de morte de cada uma dessas horas. Cada uma dessas horas, quantos segundos? 60 segundos de surgir e de desaparecer. Cada hora, cada segundo que vai surgindo e desaparecendo de vida, de ano, de mês, etc., nós também estamos sendo transformados no mesmo período. Por exemplo, agora a gente começou, a gente começou exatamente 1h30 atrás, ou seja, 1h30 atrás se passou. Dentro dessa 1h30 se passaram 90, o que é? 90 minutos. Dentro de 90 minutos, nós já nos transformamos em 90 partes. Por exemplo, essa pessoa que está falando com vocês. Por exemplo, essa pessoa que está falando aqui com vocês, ela não nasceu da barriga da mãe dela desse jeito velho, cheio de cabelo branco, que tá falando com vocês agora, certo? 아니 슈마 타바니 존데 교란 탐모니 드닌 교라라라라라라라는 로응압증압게 그 링그 인생 그 교라들 내용을 그 땅아 네 니는 통사도 아타서 카본디디 라게지 찬도 뭐데 로 응압증 응압게 그 링그 교라들 드니 로샤 Uhum. Obviamente eu não nasci dessa forma, mas como a cada microsegundo eu vou me transformando, a impermanência subsutil, super sutil, e a gente não consegue enxergar a nossa impermanência super sutil, como que a gente transita, como a gente se transforma a cada microsegundo, a gente ainda não consegue perceber isso, no futuro a gente vai conseguir, mas a gente consegue perceber com uma série de micro transformações, quando essa transformação fica sendo alguma coisa mais grosseira, no sentido de mais óbvia aos nossos olhos, então a gente consegue perceber. Então, ao menos a gente consegue perceber a transitoriedade, a nossa transitoriedade em períodos, seja em meses, em anos, etc. Então, por isso que, ainda que eu não perceba a transitoriedade que acontece de maneira verdadeira, que é a super sutil, a cada microsegundo, ao menos eu consigo perceber essa transitoriedade, a impermanência grosseira, burda, que é desde que eu nasci até agora, eu consigo ver a transformação, né, nas minhas características físicas externas, no meu cabelo, nas rugas, etc.
제가 다 딘디긴 지로 rakpa 순로에라 삼로 땅위 토니 아니 타마타마들까지 처음 지로로에 삼로 땅바이나 아니 하고 이래서 Então é isso. Então, se vocês puderem refletir dessa forma, começando a refletir nas transformações bem grosseiras, mais burdas, que a gente consegue enxergar diretamente, devagarinho transformar essas reflexões nas coisas mais sutis, mais milimétricas, digamos assim, é muito bom para vocês. Isso é a meditação analítica, é um exemplo de meditação analítica. E a compaixão associada ao desapego aos bens materiais. Difícil é encontrar um equilíbrio de forma que não nos prejudique com a própria escassez. Compaixão associada ao desapego aos bens materiais. Perna ninje gomdo, gomgido tan nidos, ninje gom tan tanda gena ducha chiglasan. Naso peljor la sopa naso chakpa yurira. Ine anche naso bet payuna naso kampa korani yo maresra. De masonsa niti sosochala la sopa ne mache chidura. Ani ducha di pae chidusra. Kandres gongya gire se mina kandres. Ine ninje tan ro 다데 그런 거 지와데 만들에 페나마르촌 도차다 노바자 니보던 이버도 차버 치시고 요레스. Bom, primeiro de tudo, é importante a gente entender a diferença entre desejos ou vontades, entre vontades e apego. 단단하죠. 소소고 잘하다 저래야 노바 마치에서 그도. 소소 노차 마치에서 그도 Porque a gente não fala, não é para você não querer ou não ter vontades ou não querer ter coisas. A gente não fala isso, certo? A gente fala, abandone o apego às coisas. Porque quando a gente fala, não é para credociare, mas não é tipo. Quando a gente fala abandone ou enfraqueça, abandone o seu apego às coisas, não quer dizer que é para você abandonar as coisas, não é isso, isso é um entendimento correto. É simplesmente você enxergar aquelas coisas de maneira diferente, mudar a forma de enxergar as coisas. É para você entender como você reduzir enxergar as coisas com as qualidades super exageradas. O super exageramento das coisas é o que você tem que reduzir. 골목 고요리 사망 가sol라 고요리 임바에 데다 텔라 무피가 소선 셀리기비 노바데 식총이 당고 그래서 quando a gente fala reduz o apego às coisas, na realidade o que você tem que reduzir é essa super exageração, é você criar criar as qualidades ou perfeições inexistentes, né? Isso sim você tem que reduzir. Agora, você não tem que abrir mão das coisas, porque na realidade hoje a gente ainda precisa, né, casa ou precisa bens para a gente se apoiar, a gente precisa de sustento, de bens para a gente sustentar nessa vida. Isso a gente precisa, isso é sábio. É importante a gente ter coisas, né? Mas é importante a gente não super exagerar as perfeições e qualidades. Por que isso? Porque baseado na super exageração, no super exagero das qualidades das coisas, é baseado nisso que a gente acaba criando o apego e aquele desejo insaciável de ter junto com a gente. 제가 대송사 말로서 대당 대래야 차트 제발이야 차바지서 이르도파 베드가 이고야노 어디니가 삼로 당지요 말에 소소 삼로를 지로 당 그래서 Então, por isso que quando a gente fala abandone o apego às coisas, não é para você jogar fora as coisas ou abrir mão das coisas, não é isso. Mas é como você perceber de maneira diferente, se apegar menos, perceber diferente essas coisas. Por exemplo, esse celular. Hoje em dia, celular. Todo mundo que fala.
Por exemplo, hoje em dia, todo mundo tem celular, certo? E muitos falam: ah, essa tecnologia, esse celular é horrível. Tem tanta gente muito apegada ao celular, acaba estragando com a vida da pessoa, acaba estragando com a sabedoria da pessoa. Muita gente está reclamando do celular ou da tecnologia assim, não é? 다 카바가 소소가 디소 촐라 당게 요바도 소소 하고 요바이나 카바파 이거야 말에 소소 카바라 베초 땅땅데 뉴로지 땅샤바이나 다가랑 디고 Mas se. Então, primeiro, tem muita gente que reclama desse jeito. Mas se realmente fosse. Se a gente realmente souber como se apegar menos ao celular, sem jogar fora, não precisa jogar fora o celular, não, mas entender como usar corretamente o celular, então não vai ter nenhum problema em ter o celular e usar corretamente o celular e não vai acabar com a nossa vida o celular. 야 다나 지금 소소 도샤 계사가 유르데 지가르자 도샤 계사다 도샤 마케즈디가 도샤 계사가 유르데 세고야노데 테메바소 고야 텐데 요 말에 소소 디니 상로 당쇼트라 뉴로지 당고레소 Então, por isso que quando a gente fala reduz o apego às coisas, às pessoas, etc., não significa, sei lá, matar a pessoa, botar ela para fora, etc. Não é isso. É simplesmente mudar a forma com que você percebe aquela pessoa, aquela situação. Mudar o pensamento, como que você se relaciona com aquilo. 도샤 마케즈기 두지니 도샤 계사가 유르데 세사 만로마도 아니 nieto vai jogar na 지금 Porque se na realidade ao você reduzir o apego, né? A reduzir o apego por aquela pessoa, você vai lá e mata aquela pessoa por isso, então na realidade você vai sobrar só você ser presa e ir lá para a prisão e não restar uma felicidade em você. Né? Tem duas perguntas aqui, tio Anido. Olha, Espera um pouquinho, tem duas perguntas que chegaram aqui, uma que eu não li ainda. Desculpa, a compaixão, já falei, tudo bem, Karen? E a última. Silene. Com essa explicação sobre a meditação em impermanência, eu consigo fazer um link com a explicação anterior sobre a meditação em apego. A meditação em apego. Entendi que ao meditar em apego e notar que eu estou vivendo nesse momento um estado mental. Entendi que ao meditar em apego e notar que eu estou vivendo neste momento o estado mental de apego, eu posso virar essa chave e adotar uma atitude autocompassiva. E perceber que neste momento eu posso deixar ir e desapegar para eu não sofrer. Será que eu estou pensando corretamente? Ou da coranham de kitchição, tá? Kirani mitapa competap da oni kiran de chegar a pecar blá. Ni do chagi gom kolangati samno corso. Perna nga parubrani do chag gom tagaran gom gios. Na mi docha kapela metava gongyo. Docha pema po gongios. Gongios ra mi do nga gomgio. Nga gomgios ra. Gomgios. Gomgio. Gomgios ra. Ani ine anche il sì docha gomchi. Yamena gomchi shimpoyona ni gyumsen ra mi ra nga samlotangya. Gyumsen di ra mi ra samlotang shimbe kabla. De kabla tagarang ale di docha tagarang samlotanga tagarang ani hakona chempazona. De kabla que ele sim nie samlotantantis giurna perna de kapsupape caritos de kapsupape posso me ale de kapsupape soso ninje samlotangna sosolamine se ninje da o gomna yamana samlotangna ani que mindus da yushas que se par katrizona katrichenas que mindus yushas samlotangna de kabla ani dis Yuna samlotangna que me dos ani mi dirá razão samlotangna chichina yagares nga dungel tis nyur jona yagares nyamna di samlotandi taktamares di chikche 다 다가랑 당아서 지금 딘디가 변다 소소도 자기에서도 제 어때든 카트를 송바이나 수수 심 라신 니키 셈이야 강에 텐데 식심모 용구요래 이 강에 식심모 용 비까블이야 수수 탑시 강에 질래 텐데 수수 그때지 셈그 강에도 용이 지당 토바이나 어때요 내가 그냥 팬도지게 변나가서 ዝ보라 나직 식심모 담바이나 내가 어제자메 지라와이나 땡이버도 자와이나 팽기도
어디 나진가 소소라 디니가 카트르니 강에 드시 전부 요비 까블이야 다기 나지진 그런 거 강을 삼로 당한 나지진 소소라 니제고 딱게요 말해서므로 양 디니가 돈이 소소가 생각 뱅기요나요 삼로 디니 아다나야 디기도 Bom, na realidade, Silene, né? É uma boa estratégia, sim, do jeito que você está pensando, que é, por exemplo, se você percebe que você está muito, muito apegado, se você percebe que aquela mente de apego está muito, muito forte e você usa como como um modo de não te machucar tanto, um modo temporário para não se machucar tanto, uma separação temporária, ou ao menos ficar um pouco distante, ou uma separação temporária para quê? Para saber que aquilo pode te machucar? Pode ser sim, pode ser uma solução sim, é temporária. É como quando a gente está doendo, se a gente tem uma dor, né, no braço, a cabeça, etc., a gente toma um remédio para dor, né? Remédio de dor de cabeça. É simplesmente uma solução temporária, só para não sentir temporariamente aquela dor. Dessa mesma forma, para você reduzir temporariamente a força do apego para aquela pessoa, temporariamente você pode sim usar de uma separação. 야 근데 양 다기 나신진이 미타바 무슨 미타빈 신이들 양 가서 미타바 곰서들 라면다요 가르스디가 좀비 타마 제일스 플라위 타마 제일스 감바도드니야 지지 타마들 이지도레스 사비 타마 제스 고르몰라 소바이나 사사사 타마들 조야레스 어디 손사 딜리게 삼로 담비 토니요 가르레스 수수 셈가 강에 세트치나 E nesse momento que você, ele também tinha falado antes, nesse momento que você está pensando, bom, se está muito forte esse apego, me separar temporariamente é positivo, etc. É um modo bom de pensar, e também outro que, quando está vendo que está se separando, sim, também deixa ir sim, porque eu também vai me fazer bem para eu não sofrer. Isso é uma autocompaixão, obviamente, você também não quer sofrer. Então, o fato de deixar ir também é importante para você mesmo. Então, é uma atitude amorosa para você também. Então, se você, como você também mencionou, né, a meditação em impermanência. Meditação, um dos racionamentos, ou uma das razões que você pode usar para refletir sobre a impermanência é usar daquela frase, aquele verso que diz: só se separa o que se juntou. A casa só é destruída se foi construída. A gente só envelhece porque a gente nasceu. Então, se você entender que na realidade as coisas mudam, mas porque surgiu de algo, e se surgiu de algo vai se transformar, se você refletir nisso de novo, com certeza isso ajuda também a reduzir um pouco aquele apego, né? E sofrer menos quando acontece qualquer tipo de mudança. Bom, gente, então é isso. Hoje a gente explorou um pouco a textura. A gente explorou um pouco a meditação em concentração, né, que é a parte do mindfulness. E agora esse último, a da meditação analítica. Como usar de razões corretas para melhorar as nossas atitudes. 나서 다 드린 가서 디소데제 장son 어디에서 넘어서 다기 담보 가서 초대 간란 곳이라 다다 지면서 다다 대제 까마 추추주니지 대발에서나 이나야 다데 다이나 하르소 상미가 돈이 저런소이나 깔레죠 나소이나 디리 강시신도 오늘 넘어서래야 드로닝가 넘어지니다 디지 제요바레 대인소자다 어디가 돈이 지금 소랑시 참만에 지금 펜도 지금 용어가 참미 상로지 당장은 되기도 되니 투지치 지마요 그래서 참만제죠. Bom, então é isso, gente. Desculpa que eu acho que eu me avancei em 15 minutos do tempo pré-estabelecido. Então, desculpa, mas a gente realmente usou dessa hora e 45 para refletir sobre muita coisa boa, que vai trazer muita felicidade, muita estabilidade em todos vocês, e com certeza vocês vão inspirar as demais pessoas ao redor de vocês, né? Então, como todas as atitudes que a gente teve, tudo que a gente fez, a gente usou esses últimos hora e 45 minutos para coisas positivas, a gente juntou mérito. É muito mérito, muita energia positiva nisso. Então, vamos não desperdiçar este mérito, vamos usar isso para dedicar para a felicidade, não só de si mesmo, não só das próprias pessoas ao seu redor, mas de todas as pessoas e de todos os seres que a gente puder imaginar. Então, vamos dedicar isso. That's all.
Ciao. Tismo mamãe. Ngomama tambe kwa chi tsama tini. Samlo tangana de que se te lomo goji. E essa dedicação pode ser de forma de reza, sobretudo pode ser de forma de pensamento. Então, se vocês simplesmente puderem gerar essa motivação agora mesmo, esse pensamento, que essa hora e 45 seja positiva, não só para mim, para todo mundo, vocês já dedicaram esse mérito, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado, Raga. Obrigado. Então, muito obrigado. Tchau. Tchau. Nos vemos no próximo mês, no encontro de novembro. E se tudo der certo, nos vemos em dezembro, janeiro aí no Brasil. Vamos ver se a gente consegue levar o Geshe-la aí para o Brasil, tá bom? Se vocês quiserem abrir o microfone, áudio, tudo, podem abrir, gente. Tchau, gente. Tchau. Krishna. Tchau, 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 gente. Cadê? Como se fosse uma manequim. Podem abrir o microfone, não tem problema. Maria Lúcia. Tchau, tchau. A gente não tá ouvindo ninguém. Tchau, gente. Tchau, tchau. Fiquem bem. Karen. Como é que pronuncia o seu nome, Karen? Karen. Não dá para abrir o microfone? Jag så kiggar på min du sa. Mês que vem você me fala como é que pronuncia o seu nome. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp também é só mandar, tá bom, gente? Tchau. Tchau, 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 gente. Como faz para desligar esse negócio aqui? Vou apagar aqui, gente. Tchau.